Você tá bem? Tudo em paz, graças a Deus. Elaine, me Que aceitei, bom. Elaine. É, professor. O Oi. chat, eu não tenho chat, Hum. ele não tá disponível, ele tá ativado. Eu tô tentando entrar com o celular, não tô conseguindo. Deixa pra lá. Deixa eu perder tempo, não. Então, pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de química. Falamos de matéria, vimos as fases da matéria, né? Vimos aí a questão de algumas propriedades, né? As propriedades gerais, as propriedades específicas, tá? Houve uma mudança quanto ao e-mail, tá, da resolução de atividades. Eu vou colocar, infelizmente o chat está indisponível, né? Mas, Elaine, vocês receberam, eu mandei pro Gabriel, né, a modificação com os e-mails, porque o meu e-mail que eu tinha disponibilizado, as pessoas estavam com dificuldade, estavam recebendo uma mensagem que não foi recebido. Eu também não estou recebendo, então eu mudei esse e-mail, fiz um e-mail específico para a turma, para poder facilitar, né? Mas o chat está indisponível. Eu não tenho como escrever aqui para eles, mas eu mandei, tá? Deixa eu ver se eu consigo mexer com o chat aqui. Vocês conseguiram ver aí o que eu escrevi, não? Conseguiram? Sim. Então eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui o e-mail que eu quero que vocês salvem esse e-mail. Para que, quando for pedido atividades e até mesmo as provas, serem enviadas por esse e-mail, tá? É específico só para vocês, não tem outra informação que não seja para vocês isso daqui. Então, é isso daí, ó. Atividades, provas, nonoano@gmail.com. Tá? Então, é através desse e-mail aí que nós vamos trabalhar. Eu fiz também uma sala de aula para desvincular de outra, né, em relação a outra unidade, alguns alunos estavam com dificuldade, eu vou colocar também aqui, tá? A chavezinha do sala de aula. Então, anotem também. O senhor passou atividade na aula passada? Se eu não me engano, Eu acho que página... o senhor não passou, não. Não, realmente não. A gente ficou sem... O tempo foi bem... Na época eu entrei errado, vocês lembram? Eu entrei errado. Talvez o senhor passe hoje, né, não? Hoje a gente vai trabalhar questões, tá? A gente trabalha questões. Na sala mesmo. E eu vou passar também algumas para casa. Ok? Então, deixa eu só já aproveitar e espelhar o que eu quero trabalhar com vocês hoje. Não, deixa eu cantar esse daqui agora não. Espera aí. Cadê você? Vamos para cá. Eu vou falar de mudança de estados físicos. Aí, quais são os estados físicos que nós conhecemos, né? Os 4 estados. Na verdade, nós trabalhamos com 3, mas tem 4 estados, tá? E vamos falar da questão também dos diagramas de fase, né? Ver o que é uma curva de aquecimento, não é isso? Vamos trabalhar também com essas informações que é do capítulo 5 e capítulo 6, tá? Capítulo 5 e capítulo 6, que é o início da matéria, energia, as suas transformações, e eu hoje vou falar de mudança de estado físico, tá? Vamos falar das mudanças especificamente. Tudo bem? Vamos relembrar aí, vamos ver como é que funciona, como é que se processa. Vou falar de algumas coisas que o dos Anjos não falou avançados, né? E aí a gente vai trabalhar a questão em sala hoje, mas eu vou deixar a atividade para casa, tá bom? Vou deixar também. Vamos lá, não vou perder muito tempo não. Agora sim já vou conseguir espelhar com vocês. Vamos aí. Espero que todos estejam vendo, eu não tenho mais como visualizar, meu celular não entrou para eu poder ter um retorno. Não consegui entrar.
Deixa para lá. Próxima vez, com certeza, entrarei. Pronto, não vou conseguir entrar mesmo, não. Então, vamos lá. As mudanças de estado físico. Então, quais são os 3 estados que nós trabalhamos? Trabalhamos com o estado sólido, com o estado líquido e com o estado gasoso. Quando se vincula esses estados, a gente vai levar sempre em consideração a interatividade entre eles. Essa interatividade, ela vincula a questão de energia, né? A energia que está sendo liberada ou a energia que está sendo absorvida quando acontece as aproximações aí dessas partículas. Então, essas partículas, especificamente sólido, líquido e o gasoso, elas têm aí umas características, né? Elas estão relacionadas às energias. Então, eu vou citar aqui para vocês 2 energias que são vitais aí para essa mudança de estado, que é justamente a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética, ela estuda os movimentos, né? Vai relacionar aí ao movimento das moléculas, das partículas. Já a energia potencial, ela vai relacionar as ligações entre essas partículas. Então, quando eu falo das ligações, então, quando eu digo, por exemplo, que o estado sólido é coeso, o estado sólido está aproximado, as partículas se aproximam, eu estou dizendo aí que a energia cinética é inferior à energia potencial. Porque a proximidade, inclusive, quando se aproximam, aumenta aí a densidade desse estado, né, e diminui a que nós chamamos de energia interna. Então, não é à toa que o estado sólido é um estado variável, aliás, é invariável, ele tem uma forma definida, né, ele vai ter uma forma definida. Vou dar um exemplo para vocês, o NaCl, né, o nosso sal de cozinha. O NaCl, ele tem uma forma cúbica, né, ele é um cubo perfeito, ele é formado, né, de cloro e de sódio, mas ele tem a sua estrutura cúbica. Então, olhou por no chamado microscópio óptico, você vai ver essa estrutura de um cubo. Então, é perfeito aí a compactação existente entre as suas partículas. Então, existem esses movimentos, existem essas energias. É justamente a cinética, lembrando que no estado sólido ela é diminuída, né? E existe a potencial que define as ligações. Mas não tem só elas, não, tá? Especificamente quando se trata de energia cinética no estado sólido, nós temos outro tipo de movimento, que a molécula, quando ela está muito próxima uma da outra, esse movimento, né, essa cinética, ela fica impedida, né, pelo contato existente. Então, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. É a propriedade geral chamada de impenetrabilidade. Então, ela vai tentar se movimentar e não vai conseguir. Então, ela vai fazer outros movimentos, né, que esses movimentos eu vou mostrar para vocês agora, que é justamente um movimento vibratório. Ó, tem aí 2 possibilidades, né, ó, mostrando a molécula vibrando em uma molécula de água, né, que mostra o movimento de vibração entre os seus ligantes, né, no caso aí aqui é o oxigênio, né, e aqui são os hidrogênios. Então, ocorre esse movimento, né, ó, de vibrar, e nessa vibração está havendo aí a liberação de energia, fazendo com que esse estado sólido permaneça ali, mas que a sua energia seja aproveitada, né, tem que ter um aproveitamento para manter aquela estrutura ali coesa, né, próxima uma da outra, que representa o estado sólido. Também vai acontecer com o estado líquido e também com o gasoso. Então, esses movimentos de energia cinética potencial, vibracional, nós temos esse outro aqui, que é de rotação e translação, é muito comum nesses estados físicos, tá? Então, nós temos outras maneiras de representar aí e de mostrar que a energia interna, ela se modifica através da movimentação, através da cinética e da potencial existente aí nos estados, tanto no sólido como no líquido e no gasoso. Tudo bem? Nós vamos ver hoje que existe uma diferença entre o estado de vapor e o estado gasoso, que também está vinculado com o aumento ou diminuição de densidade, com um tipo de energia e de processos de absorção e de liberação dessas energias, tá? Então está tudo vinculado com essa movimentação aí dessas partículas. Gente, qualquer pergunta, por favor, me chama a atenção. Eu não estou com o celular para ter o feedback de vocês, mas pode chamar a atenção que eu estou ligado aqui com os sons, tá bom? Voltando aqui, vamos lá. Estado sólido propriamente dito. Falando do sólido, eu tenho que ver isso daqui, ó, que as partículas elas vão vibrar com baixa velocidade. Justamente por quê?
Porque eles estão próximos, né? Então, a vibração existente lá vai diminuir, que é a própria cinética, né? A cinética também vai estar baixa, né? As forças de atração entre as partículas são altas, estão muito próximas. Então, se estão muito próximas, eu posso até colocar bem aqui para vocês. Energia potencial nesse estado é altíssimo, né? Pela proximidade e, consequentemente, por essa proximidade, por essa coesão, ela vai ter forma variada. A forma dela ali é aquela forma que eu acabei de falar para vocês do cubo, né, do NaCl, é uma forma definida, né, não vai haver uma variação diferente do líquido e do gás, onde com a mudança, né, do estado, com a passagem, vamos dizer assim, ela vai assumir as formas onde elas forem depositadas. Se você pega a água e coloca numa garrafa, ela vai ficar com a forma da garrafa. Pegou a água, colocou numa baciazinha, ela fica com a forma da bacia. Então, ela está assumindo a forma. Por isso que dizemos que ela tem formas variáveis, né? Diferente do estado sólido. Então, vamos ver o estado sólido aqui, ó. Aqui é aquele mesmo cubo que eu mostrei do NaCl. Então, ele está bem compacto. Então, a distância entre um átomo do outro aqui é muito pequena, prejudicando a cinética, diminuindo a vibração, né? Aumentando muito mais a questão de rotação, ela está rotando, fazendo a rotação no próprio eixo, e também a translação, fazendo com que esse estado permaneça mais tempo ali, né, no estado de coesão, que é justamente o estado sólido, ok? Então vamos lá para o estado líquido, não vamos perder muito tempo não, nosso tempo é ouro. O estado líquido também tem suas caracterizações, né, ó, a presença do movimento de translação, esse movimento de translação, ele vai dar a forma variável, é ele que vai definir, falei para vocês, colocou água na garrafa, né, tem aí alguém falou? Alguém pediu para entrar? Alguém colocou alguma coisa no chat? Não, né? Não, né? Tudo bem. Eu ouvi um barulhinho aqui, não sei se vocês... Tudo bem, vamos para lá. Então, esse movimento de translação que está girando no próprio eixo e ao redor de outros átomos, né? É que vai dar aí o estado líquido, essa forma variável, né? Então, a aproximação das partículas, né? A grande aproximação, né? Faz com que as partículas do líquido fiquem praticamente incompressíveis. Como assim? Se elas estão um pouco mais afastadas, fazer o processo de compressibilidade vai exigir muito de pressão, né? Eu vou pressionar para poder fazer aí o que nós conhecemos, e vocês vão ver isso na física com o Christian, né? Eu acredito que seja com o Christian, o processo chamado dilatação dos líquidos. Dilatação dos líquidos é justamente essa incompressibilidade, né? Esse líquido ele pode se transformar em compressível, porque vai se afastar cada vez mais, né? Então, esse afastamento está ocorrendo justamente pelo movimento translacional. E esse movimento translacional, ele vai diminuir a densidade dos líquidos. Então, os líquidos são menos densos do que os sólidos, justamente pela questão da coesão existente, né? Então, é menos coeso, variável a sua forma, faz o movimento de translação. A cinética aqui, ó, vou até colocar bem aqui em cima, ó, a energia cinética aqui é maior do que a energia potencial, né, ó. O movimento aqui, ó, está se iniciando de maneira mais vigorosa, né? Isso está recebendo calor, está recebendo energia, está saindo daquela coesão e está tendo uma coisa muito mais maleável, que é justamente o estado líquido, ok? Ó, é possível, né, ó, pois é necessário uma pressão muito elevada, no caso, para fazer o processo de compressão, porque justamente existe o que eu falei para vocês, que vocês vão ver na física lá, as variações, a relação lá da dilatação, né? As dilatações, essa dilatação dos líquidos acontece todo santo dia, tá? Todo santo dia acontece essa dilatação, tá? Algum tempo atrás, por exemplo, quem fosse trabalhar com caminhões de combustível, se fosse esperto, assistisse aula de química, eles iam ver isso daí, esse processo de dilatação dos líquidos. Ia fazer um tanque que tivesse espaços abertos dentro, para quando esses líquidos, no caso o combustível, a gasolina, dilatasse, ela ficaria presa nesses espaços, né? E aí, quando ela retornasse para um estado de menor energia, né? O estado líquido de menor energia, ou mesmo para o seu estado inicial, ficasse algum resquício desse combustível e ele viesse a vender por fora. Só que isso foi descoberto, tá? Isso aconteceu há 20 anos atrás. Hoje,
os tanques de combustíveis, eles são, para ser feitos, né, aqueles caminhões, precisam passar por toda uma vistoria, né, tem que ter todo um procedimento técnico policial para evitar esse furto, porque é um furto, tá? Ele está levando um material, está deixando o material e está retirando desse material para ele, ok? Isso é a chamada dilatações dos líquidos. Vamos ver o estado líquido aí. A gente nota que o estado líquido é mais solto, né, mais livre, tem mais espaços, tem mais movimentação, e por esse motivo, ele passa a ter forma variável, né? Ele não vai ter mais aquela estrutura coesa, como o sólido, então vai haver a variação da sua forma, tudo bem? Lembrando que a cinética está aumentada, as ligações vão diminuindo, né, porque está absorvendo energia, a gente vai ver isso quando estiver falando de vaporização, por exemplo, ok? Estado gasoso, né? Estou falando gasoso, não estou falando vapor. Existe essa diferença, tá? O estado gasoso é chamado gás perfeito. Por exemplo, dá exemplo aí, professor, de gás perfeito, o CO2, né, ó, o gás carbônico, o oxigênio é um gás perfeito, o nitrogênio é um gás perfeito. Notem, quando a gente falou de substância em mistura, aqui é uma substância simples, formada só por um elemento, né, ó. Aqui já é uma substância composta, só para a gente fazer aquela ressalva do que foi dita em aulas passadas. Então, o estado gasoso é totalmente diferente dos demais. Primeiro, ele vai ter a cinética muito boa, né? Ó, estão livres. Então, a energia cinética aqui é muito alta mesmo. O que vai acontecer com a densidade, gente? A densidade aqui diminui. Professor, eu não lembro o que é densidade. Densidade é massa sobre o volume. Eu consigo calcular a densidade de qualquer matéria se eu tenho massa e tenho volume, onde massa e volume, gente, é propriedade geral da matéria. Toda matéria tem massa, toda matéria tem extensão. Extensão é o volume, né? Então eu consigo trabalhar em cima dessas propriedades. Então veja, eles são diferentes, mas o volume é variável, assim como o líquido. Se você pega um balão, esse balão tem a forma de coração, você enche esse balão, você infla esse balão com o CO2 presente no seu organismo, ele vai ter a forma do coração, né? Então ele vai assumir a forma de onde ele está sendo depositado. Então ele tem volume variável, assim como o estado líquido, não é isso? Então ele tem alta compressibilidade. O que vem a ser essa alta compressibilidade? É muito vantajoso comprimir esse gás. É muito vantajoso, especificamente quem trabalha com refrigeração, quando eles colocam um gás, né? Tá precisando de gás no ar-condicionado. Quando eles adicionam esse gás ele se comprime. Então, a partir do momento que você liga o ar-condicionado e começa a gelar, é porque está havendo a compressão do gás. Então, no momento de comprimir o gás, vai haver a diminuição da temperatura e causa lá aquele frescor, né? Aquela frieza, como diz o caboclo. Mas o nosso amigo físico Christian, ele discorda, né? O pessoal da física não discorda do que eu falei. Eles vão dizer que vai existir ali no ambiente a ausência de calor, tá? Não é frio, não existe frio para os físicos, e sim a ausência de calor, tá? Alguns já me chamaram a atenção sobre isso. Tudo bem? Mas voltando aqui, compressibilidade e dilatabilidade, também os gases se dilatam, assim como os líquidos, assim como os sólidos. Ocorre essa dilatação, né, que é a chamada elasticidade, que também é uma propriedade direcionada à matéria, ok? Então, veja, praticamente toda a energia da partícula gasosa é energia cinética, foi o que eu falei para vocês. Pois a força de atração entre as partículas são baixas. Por que são baixas? Ora, se são gases, eles são livres, tá? Eles estão soltos. Eles não querem ficar ligados a ninguém. Eles não necessitam, até porque eles têm energia suficiente. É o estado energético, né, em abundância, vamos dizer assim, diferente dos outros estados, líquido e do estado sólido. Deixa eu só fazer uma ressalva que existe o quarto estado, tá? Esse quarto estado é chamado de plasma, tá? Inclusive, se vocês quiserem e tiverem curiosidade, que eu acho que tem, dê uma olhadinha, vejam que vem a ser o plasma. O plasma são íons, né? São elétrons no estado gasoso, gente. Então, eles têm uma reatividade muito maior, eles processam os equilíbrios e as ligações químicas, as reações em si, com muito mais velocidade, justamente porque estão nesse estado aí, ó, no estado gasoso. Eu sei onde é que eu encontro o plasma? Nas chamas. Na chama de uma vela, por exemplo, você tem o plasma, não é? No magma,
no magma, na lava, né, que é expelida do vulcão, lá também tem o plasma, ok? Então, é justamente o quarto estado. Nós não vamos estudar, só estou dando uma ressalva por questão de informação, tá? Então, veja, a cinética nesse estado gasoso é aumentada, né? Tem movimento, não é isso? Deixa eu só apagar os gases aqui, que vai aparecer aqui o estado gasoso para a gente ver. Né? Então, tem movimento. Veja, ó, a energia interna do estado gasoso é maior do que no estado sólido e líquido, justamente porque eles são livres. Não existe a ligação. Não tem uma ligação direta com outras partículas. Os movimentos que eu faço ali são totalmente cinéticos. Não tem vibração e muito menos o processo de rotação e translação. Ela está livre, ela pode se movimentar para onde ela quiser. Tá? Então, isso daí vai fazer esse abaixamento, né? Vai modificar toda a estrutura relacionada ao estado gasoso. Então, veja aí o estado gasoso, veja como é que é. Veja como eles são livres, veja como eles são soltos. Então, eles não necessitam, porque tem a energia interna boa, eles não necessitam fazer o procedimento aí de potencial, até porque não há a necessidade delas se estabilizarem formando ligações, elas já estão estáveis, né, na sua natureza. Posso dar um exemplo para vocês, o próprio gelo seco, né, que é o CO2. Para eu transformar esse CO2 no gelo seco, que é um gás perfeito, eu preciso atribuir pressão. E aí, quando a gente fala lá das mudanças de estado físico, a gente fala de fusão, fala de ebulição, falamos de condensação e de solidificação, vocês lembram disso. Então, e a passagem direta, professor? Como é que é o nome da passagem direta? Como é que é o nome daquele processo? É a sublimação. Então, transformar o CO2 em gelo seco é sublimar, é o adicionar pressão. Eu vou adicionar pressão, vou pegar o gás perfeito CO2 e vou fazer a compressibilidade desse gás. Mas só para vocês terem ideia, como é totalmente diferente do processo de condensação, que eu não vou conseguir liquefazer um gás, não dá. O gás, quando é considerado perfeito, não há o processo de liquefação, até porque eu vou necessitar de muita pressão. Não é algo onde eu vou utilizar em etapas, né? Vou pegar o gás e vira líquido, depois do líquido vira sólido. Não, eu vou passar quase que instantaneamente para o estado sólido, o que acontece com o gelo seco. O gelo seco passa por um processo de sublimação. Questão de informação. O gelo seco, o CO2 em gelo seco, ele tem uma temperatura ambiente de menos 90 graus Celsius. Olha só, será que é frio? Menos 90 graus Celsius, isso daí causa queimadura de terceiro grau. Se a pessoa cometer o erro de segurar essa pedrinha de gelo seco por cerca de 30 segundos, os tecidos vão morrer instantaneamente. Né? A pessoa, obviamente, vai ter que, inclusive, amputar esse membro, vai ter que amputar a mão, né? Porque morreu todos os tecidos, né? 30 segundos, né? Uma temperatura muito baixa aí desse gelo seco. Comercialmente falando, uma pedrinha de gelo seco que tem cerca de 10 centímetros, né? 5 centímetros de espessura aproximadamente, é aí um valor por baixo de R$200, tá? Então, comprar uma pedrinha de gelo seco não é fácil, você não chega no seu Zé e anota no caderninho, seu Zé, estou levando aqui um gelo seco. Não é fácil. Precisa de alguém responsável, de alguém que tenha alguma responsabilidade especificamente com os conselhos de química, de física ou mesmo de biologia, para poder fazer uso disso daí, por exemplo, em sala, tá? É um gás carbônico, ele é inodoro, ele não vai poluir diretamente, tá? Mas manusear isso daqui só com pessoas específicas, né, para a área. Tudo bem? Então, nós vimos a liberdade e vamos agora ver aqui a diferença entre gás e vapor. O gás e o vapor, eles são totalmente diferentes. O vapor, por exemplo, ele está na passagem ainda de líquido, mas o vapor. Lembra disso daqui? Tá lá subindo, né? Ó, subiu a temperatura e fica constante aqui, né? Ó, fica constante, aí depois ele vem para cá. Isso aqui é o chamado curva de aquecimento, né? Então, para ele virar vapor propriamente dito, ele ainda tem resquícios aqui do estado líquido, né? Ó. Então, quando você está lá no carro, o ar-condicionado trincando, que você desce, quem usa álcool sabe disso. Quando você desce na nossa temperatura ambiente aqui de miseravelmente uns 40 graus, fica tudo embaçado, é ou não é? Fica tudo embaçado instantaneamente. Justamente porque no ambiente existe aí o vapor de água, né? Ainda tem resquícios do estado líquido. Então, quando ele entra em contato com o meu óculos, que está com a temperatura baixa,
a tendência é ele sair lá do estado de vapor e retornar para o estado líquido. Então, aí ocorreu a condensação. Por que eu estou falando isso? Porque, crianças, depois que eu chego nesse ponto bem aqui que vocês estão vendo, perto do seu siriguejo aqui, ó. Depois que eu chego nesse ponto, aqui eu já não tenho mais vapor, aqui eu vou ter gás. Então, se eu tenho gás, mesmo que eu esteja numa temperatura de menos 90 graus, que eu acabei de mostrar para vocês do gelo seco, impossível condensar. Não tenho mais participação do estado líquido, é gás propriamente dito, é chamado gás perfeito. Então, ele não vai condensar, ele vai liquefazer. Gente, eu estou ouvindo aqui algum barulho de comunicação, mas eu não vejo nenhuma, né? O aluno levantou a mão, aí... Ah, sim, certo. Quem foi que levantou a mão? Foi eu, Quem levantou a Francisco. mão? Foi sem querer ou quer fazer alguma pergunta? Eu Diga quero lá, fazer uma Francisco. pergunta. É Pois não. possível uma pessoa ficar assim uns 40 minutos dentro d'água de uma piscina sem respirar? Ou ele vai causar algum gás lá dentro da água? Veja bem, Francisco. 40 minutos, eu já vi pessoas que bateram recordes de 20 a 25 minutos. 40 minutos, eu acredito que não existam. Se existe, eu não conheço. Até porque, veja só, quando a gente respira, nós respiramos vários gases, né? Respiramos o que retiramos do ar atmosférico é o oxigênio, é ele que nos serve. Os outros gases são supérfluos para o nosso corpo. Então, a transformação gasosa, que vocês viram lá na ciência, na mudança nos alvéolos, né? Os alvéolos, eles transformam o sangue venoso, não é isso? E o sangue oxigenado, está relacionado aí, na mudança lá. Então, quando a gente respira, a gente vai expelir o CO2, o gás carbônico. Esse CO2, Francisco, para te dar como exemplo, esse processo que você está me perguntando é chamado apneia. A apneia é quando a pessoa passa algum tempo sem respirar. Acontece até a apneia do sono. Pessoas que têm dificuldade para dormir, eles roncam, por exemplo. Eles têm até um intervalo de tempo sem respirar. Essa é chamada apneia. Ele está roncando, de repente ele para de roncar. Nesse parar de roncar é que é o perigo, né? Porque ele fica sem oxigenar o cérebro, pode ocorrer algum problema, pode dar uma parada cardiorrespiratória, enfim. Mas essa questão de acumular CO2 no organismo não é legal. Por quê? Porque vai aumentar a acidez do nosso sangue. O CO2, lembrando que o nosso corpo, ele é cerca de 70% a 75% de água. Então, o CO2, quando entra em contato com a água do nosso corpo, ele transforma em um ácido chamado de ácido carbônico, que tem a ver com gás carbônico, né? Então, esse ácido carbônico, ele vai aumentar o pH do nosso sangue. E, consequentemente, se ele aumenta o pH, ele vai modificar toda a nossa natureza, fazendo com que ocorra um óbito. Então, essa brincadeira de ficar, vamos ver quem fica mais tempo aí sem respirar na piscina, isso é burrice, tá? Isso é uma maneira de você se destruir, porque vai aumentar a acidez do teu sangue. E o sangue, ele tem uma propriedade, que vocês vão ver isso no próximo ano, chamada tamponado. Que é isso? Ele mantém o equilíbrio, nosso corpo mantém o equilíbrio do sangue, justamente para evitar esse processo de aumentar ou diminuir aí a questão da acidez. Tá? Então, passar 40 minutos, eu acredito que não. Mas eu já vi gente que passa até 25. Isso é um processo de apneia. Mergulhadores fazem muito isso. Eles vão mergulhar sem No cilindro. caso, se eles não aguentarem ficar mais de 20 minutos, tem aquela proteçãozinha, né? Que é pra respirar aquele... É tipo um aparelho que eles colocam na boca pra respirar. Sim, é para poder dar aquele up, né? No gás que ele não tem mais, né? No gás que ele não tem mais. Mas, cientificamente e biologicamente falando, não é um processo muito legal de se fazer. Tá? Não é um processo muito legal de se fazer. Então, os gases, inclusive, você já deve ter visto pessoas que por fatalidade, morrem afogadas, elas ficam inchadas, elas, inclusive, flutuam, porque os gases presentes no cadáver, eles começam a sair do corpo. Não tem mais natureza ali, né? A vida foi extinta, não tem mais natureza. Então, a tendência é eles saírem do corpo, então eles ficam inchados, né? Aquilo ali não é água, são os gases
sendo expelidos, né? Inclusive, acontece muito em velórios, né? Tem defuntos, né, que eles soltam flatulências. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Então, ele tá vivo. Não, olha, porque o gás já não tem mais a necessidade de estar ali. Então, é expelido do corpo. Então, tem algumas flatulências, isso acontece. Tá? Isso daí é um processo natural de chamado putrefação, tá ok? Então, vamos voltar aqui, tá? Essa questão de gás e vapor. Qualquer coisa pode chamar a atenção, tá ok? Então, a relação de vapor, né, o processo exotérmico voltando, eu saindo do vapor para o estado líquido, é condensação. Então, falou de vapor, o estado líquido vai ser a condensação, não esquece disso. Já o gás em nenhuma possibilidade ele vai condensar, ele não condensa. Se você pega um gás aqui, você pega um cilindro com gás, você abre esse cilindro, porque tem pressão, né? Você pega uma tampinha de panela, você coloca na frente desse gás que está saindo, ele não vai gotejar. Condensar é isso. O vapor bate, né, e começa a gotejar, né? Você está ali com uma chaleira, né? Você deixa aqui a panela, a tampa, enfim. Você vai ver a formação de gotículas, né? Isso não vai acontecer com o gás. O gás, por ele ter passado o que nós chamamos de temperatura crítica, não há essa possibilidade de retornar as gotículas direcionadas ao estado líquido. Então, para eu passar para o estado líquido especificamente, eu tenho que chamar de liquefação, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você disso. O gás de cozinha. O nosso velho butano. Ou, como a gente conhece comercialmente, é o GLP, né? O GLP, o gás butano. Para ser mais exato, o gás butano é butano e propano, tá? Vocês vão ver isso daí, vocês vão entender o que é isso daí. Daqui para frente vocês vão entender o que é isso daí. Então, o gás que você compra hoje, que está aí num valor de R$100 aproximadamente, ele está líquido lá. Como professor, você acabou de falar para mim que é difícil ele voltar para o estado líquido, é verdade, ele está liquefeito. Quando você compra esse botijão, ele tem um volume de 13 litros. Ele pesa 13 litros. Né? Então, se você balançar o botijão, se você tiver condição de balançar... Oi, diga. Eu queria saber o nome do gás que a gente solta quando a gente solta a respiração, que a gente solta para fora e o que vem para dentro. O que é para fora é o CO2, é o gás carbônico. Tá? Quando você inspira, você inspira todos os gases presentes, obviamente que o oxigênio é que o nosso organismo vai sintetizar, e quando você expira, você expira o CO2. O CO2, ele é responsável pelo efeito estufa. Tá? O efeito estufa qual é? Ele retém o calor, não é isso? O calor dos raios ultravioleta que ultrapassam, né, a camada de ozônio, ele retém. Vai haver aí essa retenção desses raios e aumentando mas não tem caso o calor de acumulação, aqui. né? Não entendi, repete, por favor. Mas não tem caso de acumulação, né, dentro do corpo da pessoa, desses gases. Não, eles não são acumulados, tá? Eles não podem ser acumulados. Ah, professor, eu tô com gases. Já aconteceu, eu, por exemplo, quem tem problema estomacal tem problema de gases, porque o ácido estomacal produz esses gases, então a pessoa fica cheia, né? O que faz? Toma até eu vou dizer a marca, tá? Aqui em casa a gente toma o Gastril, né? Toma aqui ele vai liberar esses gases que estão presos, né? Os gases que estão acumulados. Acumulados, sim, ou porque eu me alimentei de algo que houve a produção de muitos gases, mas se eu aspiro um gás, normalmente, ele vai ter que sair, tá? Ou por flatulência, ou no arroto, não é isso? Então, ele tem que sair. Consequentemente, tem alguns problemas, inclusive chamado embolia, né, que tem a ver, isso acontece muito com os mergulhadores, né, à toa que se vocês já tiverem notado, eles entram de costa, né, eles saem lentamente, justamente pela questão do ar que eles estão engolindo ar todo instante, né, o chamado ar pressurizado. Então, esse ar que eles engolem, e se ele engolir de maneira errada, né, ele pode formar bolhas no sangue. Essas bolhas no sangue formam a chamada embolia pulmonar, e, consequentemente, a pessoa vem a óbito. Né? Isso acontece aonde, professor? É só no mar? Não. Quem costuma viajar de avião, né, você nota que fechou a porta do avião, né, fechou a saída, enfim,
fica pressurizado, as pessoas ficam com o ouvido dolorido, doendo, né? Aquela pressão ali e tal, fica doendo. Então, não é à toa que as aeromoças vivem oferecendo comida pra gente, né? Para os passageiros, para que a gente fique sempre movimentando o maxilar e diminuindo a sensação de pressão que a gente sente, né, nos ouvidos, né? Essa questão aí da pressurização. Então, não é à toa que quando o avião aterrissa, as pessoas ficam aí cerca de 20 a 30 minutos ainda no avião, né, para depois abrirem a porta. E se vocês observarem, a aeromoça, quando abre a porta, ela fica praticamente de costa, né, para evitar, né, igualar a pressão que existe fora e dentro do avião. E quando essa pressão acontece de maneira errada, a pessoa aspira um gás de maneira errada, essa pessoa pode ter embolia pulmonar, e aí vem a óbito, tá? Dificilmente é descoberto instantaneamente, tá? A pessoa sente tontura, náuseas, né? Enfim, dor de cabeça, então são os principais indícios, né, de que a pessoa pode estar com embolia pulmonar e tem que buscar socorro urgentemente. Tudo bem? Então, vimos a diferença dos dois. O GLP, o gás de cozinha, ele não condensa, ele liquefaz, tá? E outra curiosidade, ele tem um cheirinho, né? Vocês já notaram, né? Tem um cheirinho. O cheirinho que tem lá chama-se mercaptana. É o gás butano, né? Isso. A mercaptana é uma estrutura mais ou menos assim, ó. Tem a presença do enxofre, tá? Eu vou ter o enxofre presente nela aqui, tá? Então, esse produto enxofre é o que vai fazer a gente sentir o cheiro, né? Olha, o gás está vazando. Olha o cheiro do gás vazando. Aquele cheiro não é do gás, gente. O butano, o propano, que forma o GLP, ele não tem cheiro. Então, foi adicionado esse composto para poder facilitar a identificação do vazamento, até porque ele é explosivo, né? Se você deixa o gás vazando e alguém vem e acende uma lâmpada, por exemplo, vai dar aquela faíscazinha, né? E vai ter a explosão, tá? Vai ter explosão, ok? Antigamente, muito antigamente, não tinha essa mercaptana, então as pessoas aconteciam acidentes, né? Porque não dá para sentir o cheiro desse gás. Tudo bem? Vamos lá, prosseguindo aí. Aqui é a mudança propriamente dita desses estados, né? Então a gente tem que entender o seguinte, que quando eu estou saindo aqui do estado sólido para o estado líquido e do líquido para o estado gasoso ou de vapor, tá? Vai depender do livro que você estiver vendo, tem livros que colocam os dois, né? Gasoso ou vapor, ou então coloca só vapor ou só gasoso. Você vai notar o seguinte, que esse processo aqui é chamado a reação direta, né? Vou botar um RD, tá? Reação direta, que é um processo endotérmico. Que é isso, professor? Nunca tinha ouvido falar dessa expressão. Endotérmico, dentro. Estou absorvendo calor para poder fazer essa passagem. É isso, ó. Para eu sair do estado sólido para o estado líquido, eu vou absorver energia. Estou absorvendo calor. Aquelas partículas que estavam coesas começam a ter movimento, né? E aí elas se movimentam da maneira que nós vimos lá no estado de gasoso, no estado gasoso, no estado de vapor, né? A cinética aumentada, não é isso? Então, está tudo relacionado com absorver calor, absorver energia. Então, esse processo direto é endotérmico. Não esqueçam isso, gente. Essa reação direta é endotérmica. Eu vou absorver energia para mudar de um estado para outro. E essa mudança do sólido para o líquido chama-se fusão, né? Ó, a fusão. Tecnicamente falando, é fusão. Tá? Então, se eu estou no estado sólido e eu passei para o estado líquido, ocorreu uma fusão. Eu absorvi energia e houve essa passagem. Do mesmo jeito vai ser do líquido para o vapor ou gasoso, né? Que aqui ele botou vaporização, mas poderia ser o que nós mais conhecemos, que é ebulição. A ebulição é esse mesmo processo. É a passagem do estado líquido para o estado gasoso ou de vapor. Ok? Vou mostrar até para você que existe outra maneira de falar, evaporação, né, a própria ebulição e calefação. Vou mostrar isso daí para vocês. E se eu quiser passar direto, já falei para vocês da questão do gelo seco, né? É a sublimação. Se eu estou aqui no estado sólido, quero passar para o estado gasoso ou de vapor sem passar pelo líquido, eu vou sublimar. Vai ver a sublimação. Me dê um exemplo disso aí, professor. A naftalina. Você já ouviu falar de naftalina? Alguém já ouviu falar de naftalina? Já ouvi falar, só que A naftalina é uma pedrinha cristalina, assim, branca.
Travou. Tá paradão aqui. Bugou. Acho que caiu. Caiu lá, caiu. Bicho! Vai Ai! voltar. Vai voltar. Quando vai voltar? Em 3, 2, 1, vai voltar. É, não voltou. Travou mesmo. Elas vão ficar esperando, minha gente. Se acalmem. Ei, João Pedro, Fala. eu tô com sono, parceiro. Tá com fome. Eu também tô com fome e com sono, louco. Quem não tá? E não tá. E ainda eu vou ter que fazer o trabalho lá da. Eu ainda vou ter que pesquisar, fazer a pesquisa de geografia, responder as páginas, até doido. Também tem a de biologia, pesquisa Mó sobre. rolê. Praticamente quase todo mundo também, né? Pelo menos se a gente terminar de fazer mais cedo, dá tempo de dormir. Tem o resto do dia pra dormir. É, não deixe que você tem pra fazer hoje pra fazer amanhã. Fazer logo é hoje. É, porque é E se eu muito ruim deixar? pra E aí, o que acumular. acontece? É porque é ruim acumular tarefa, assim. É muito ruim. A pior Ruim coisa é mesmo. acumular. É que a pessoa fica Então- doida mesmo. Tem aquele tipo de pessoa que fala assim, ah não, vou deixar pra fazer amanhã. Aí quando vai e chega amanhã, aí não, deixa eu fazer só depois da manhã. disse que ia levar o que? Peraí, acabou a aula? Eu acho que acabou, gente, a Vai aula. até a Acabou, é outra 12 horas. ainda. 12 horas. A Será próxima aula é 12 horas? 12h10. É 12h10. Eu acho que acabou. Eu acho que ele Mas- saiu. Ele saiu aí com o professor, aí contando os minutos, eu acho que já Eu acho deu que ele horário saiu de dele. vez mesmo. Porque ele não ia voltar pra depois sair de novo. Pois é. Verdade. Agora só tem Português. a de 12h10 até 1 hora, que é a de português. Ai, que raiva. É, Tô professor cai em sala de cansada. aula. Deixa eu ver bem que português, cara. É português gramática. Gramática. Bora ver a tia Daniela. É. Professora Daniela. Daniela. Vocês enviaram o que ela pediu? Eu enviei. Eu só vou O enviar mapa mais mental, a tarde. pesquisa. Eu enviei. O quê? Eu só vou enviar É um final de trabalho. semana. A Daniela pediu um mapa pesquisa. mental e uma pesquisa. Tchau, Loris. Tchau, tchau, tchau. Vai-te embora, vai-te embora. Também te amo. Eu só tava... Trabalho. É aquela pesquisa de José de Alencar. Isso. É No José livro de dele Alencar tem e hora. Senhora. É. A Senhora. E pesquisa ainda sobre tem o que José fazer de o mapa Alencar mental, e a parece. obra literária dele, que no Mapa caso é o livro. mental? Mapa mental? É. O mapa Que a gente mental sobre sobre línguas. linguagem, língua e fala. Meu Deus. Tu fez, João Pedro? Oh, meu Deus. Eu só escrevi um negócio e tá aqui. Eu só Eu só escrevi fiz lá o do a José de pesquisa Alencar e do Senhora. dia. Eu Cara, enviei pra ela. o importante é que pelo menos seja alguma coisa. Pois é, verdade. Por exemplo, ontem eu fui enviar uma tarefa do professor de geometria, aí ele pegou e botou assim: o importante foi que você fez. A minha autoestima caiu no nível. Que você Nossa, tentou, foda. corrigindo. Ele botou. O importante foi que Ótimo. você tentou. É, pelo menos tu fez, né, Maravilhoso. Joana? O Eu importante é fiquei, que tu fez. cacete, puta que... Meu Deus, tá Tentou gravando. Gente, fazer. tá gravando. Tá gravando? Tá Tá gravando. gravando, ele saiu e deixou gravando. Tá gravando? Eu Alguém vou sabe baixar como a aula, cancelar vai essa te gravação? pressando. Alguém sabe?
O quê? Como cancelar a gravação? Não, Tá galera. Mas gravando tem que ter nossa conversa. Só o o professor professor que tem que faz fazer isso. isso. Ai, droga. Aí Tem ele nada sai e não. deixa tudo Pare. gravando. Ah, tá. A gente não tá falando nada de ruim, então. Verdade. Entendi tudo. Andressa, não dá pra te escutar, tá falhando. Já é isso aí, Julie. Hum. Ei, João Pedro, Ai, que susto. Ah, eu só fiz aquela pesquisa lá, José de Alencar em Senhora, eu enviei pra ela, mas essas outras aí eu não fiz, não. ótimo, Francisco. Ótimo pra você também, né? E tá gravando, cara. E vai continuar gravando até entrar outra aula. Meu irmão vai com medo, deu até com fome. Também aí está gravando. Tchau. Bye, bye. Ah. Nono ano. Oi, Meu Opa, amores, tudo bem? o tio George Oi. caiu. A internet da casa dele opa. caiu. Anotem aí a Nossa. tarefa de casa. A tia passar para vocês. Estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Página 62 a 64. De química, 62, 64. Pronto. Tá bom? Certo? Agora vocês vão almoçar. Ainda tem uma aula da tia Daniela, né? Sim. A senhora Sim. pode repetir as páginas? Que eu, Ó, eu meu amor. não escutei muito bem. Ó, anotem aí. Alguém anota para mim aí. Eu vou anotar aqui no bate-papo também. Anotem aí. Página 62 a 64. Anotaram? Vou botar bem aqui no chat, tá bom?
É a tarefa de português? De química. A professora Daniela ainda vai entrar. É a de Química, José de Ribamar. A doutora Daniela ainda vai entrar. Vou anotar bem aqui no chat, tá? E aí, pessoal? Oi? É porque tem 2 livros de química, aí tem um dos cadernos de estudo. Será que é esse da página? Ou é o Eu normal? acho que é só o livro É o mesmo. normal, é o É, livro É de o química. normal, viu? Olha, não tem um livro ok. grosso? Não tem um livro grosso? Tem, é o Pois grossão, é né? esse. Pois É o é. livro dele grosso. Não é o Deixa eu ver caderno de se vocês atividade, não. conseguem. É esse aqui, ó. Grossão. Pois É, é, porque se esse bem fosse daí o mesmo. caderno de atividades, eles iam falar que era para ser o caderno de Aí atividades. tu procura a página 62 a 64. É Vai, isso. muito obrigado a todos. Hum. Caramba, que fome, velho.
Gente, Fala. qual foi a página de geografia mesmo? Acho que foi a página 21. Beleza, muito obrigado, meu velho. Uhum. Teve uma pesquisa também, parece. E, João Pedro, sua página 21 de geografia foi? Foi. Também tem uma pesquisa. Pois é. Ok. 21, deixa eu procurar aqui. Pesquisa de quê? De geografia. Só que eu copiei uma palavra toda estranha, eu não tô entendendo. Mas não é só uma pesquisa, não. Não, mas a página e a pesquisa que ele botou pra gente fazer. A pesquisa eu acho que Manda eu a página anotei lá no no meu grupo. caderno. Deixa eu ver bem aqui. Manda a página lá no grupo, não tem livro não. Histórico da geografia no Brasil. Isso. É, Isso, é isso. isso aí. Agora escreve, Mari. Estou o quê? Gente, o que tá rolando aqui? Eu não tô entendendo nada. Histórico. Pesquisa histórica da geografia no Brasil. Isso. Ah, tá, entendi. Vou pesquisar logo aqui. Vou fazer já. Oi, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, né? Na verdade, Boa tarde. Bom dia. boa Bom tarde. dia, boa tarde. Mas eu não almocei, então é bom dia. Eu também, eu ainda não almocei, né? Então, bom dia, tá, pessoal? Então,